Ô, glória, queridos, estamos de volta aqui, nós estamos numa série de estudos e o Senhor Deus, Ele tem nos confrontado, como eu já disse para os irmãos, a gente aceita o confronto, é mesmo o eterno Deus que ministra aos nossos corações, e aí eu leio, oro, sou convidada pelo amigo Espírito Santo, e claro que Ele me confronta muito, mas eu aceito o confronto, eu me rendo diante dele, quem me conhece de perto sabe disso, não uso máscaras, querido, se é uma coisa que eu não uso é máscaras, então eu aceito o confronto, e eu falo, Senhor, bora então aceitar esse desafio, e aqui estamos então com a busca do equilíbrio através da palavra de Deus, a busca do equilíbrio através da palavra de Deus, e o melhor remédio, meus queridos irmãos, realmente é assumirmos, é encararmos e dizer uns para os outros, eu gosto, eu tenho isso aqui, melhor dizendo, não gosto, mas eu tenho essa deficiência no meu caráter, eu tenho essa deficiência na minha personalidade, e eu preciso de ajuda, e eu preciso que alguém me socorre, e sabe que o bom é quando você assume isso, principalmente com as pessoas que você convive. O bom é quando você assume isso para a tua família, quando você assume isso no teu ambiente de trabalho, quando você chega e fala, reúne a tua família e fala, queridos, olha, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa deficiência, mas eu quero ajuda, me ajude, eu preciso vencer, eu preciso, e daí vai toda a família junto, trabalhar, ajudar, né? E quando você cometer um deslize tal, tá ali a tua família falando, olha, você cometeu isso, você fez isso, e aí você ser claro, ser humilde para falar é verdade e retroceder, e é uma equipe, nós somos uma equipe, nós somos todos no mesmo barco, queridos, somos todos no mesmo barco, sabe, e daí um ajuda o outro, e um coopera com o outro, e daí vai dando tudo certo. O difícil é quando a gente não reconhece, o difícil é quando a gente fica bravo, o difícil é quando a gente não aceita, e aí fica também quase que impossível do Senhor Deus trabalhar, mas não existe nada impossível para Deus, a gente fala. Não existe nada impossível para Deus, é impossível Deus trabalhar. Queridos, o Senhor Deus, Ele trabalha onde existe a humildade. Onde tem humildade, ele trabalha, tanto que o texto sagrado diz que os humildes ele exalta, mas aqueles que são soberbos, ele mesmo abate, ele mesmo joga por terra, e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, hoje nós vamos falar sobre presunção, queridos, presunção é o tema que nós vamos estar falando nesta manhã, nossa querida irmã Zenilda, missionária Zenilda, vai estar lendo para nós no livro de Daniel, não é isso, Zê? Sim, pastora, Daniel 4. Até que versículo, pastora? Daniel, capítulo de número 4, verso 30 apenas. Disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Exatamente. Quem que disse isso, querido? Isso aqui foi o do querido... será que a gente se refere a ele como querido? Mas vamos lá, o querido Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor quem disse isso. Ele dá uma olhada para todo o império e ele vai atribuir isso tudo a ele mesmo. Ele vai se engrandecer, ele vai se enaltecer, e ele vai dizer que tudo que tinha ali no reinado da Babilônia foi ele quem adquiriu. Foi ele que foi, a inteligência foi dele, a sabedoria foi dele, e ele atribui tudo a ele, foi eu quem fiz, foi eu quem conquistei. E ele se esquece, querido irmão, que tudo o que ele tinha até o presente momento veio da parte do Senhor Deus. Ele só chegou aonde ele chegou porque Deus o quis. Ele só chegou aonde ele chegou porque Deus o permitiu. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor Deus para trazer, claro, que correção ao povo de Israel. Nós vemos no texto sagrado que quando o povo está sendo levado ao cativeiro, nós encontramos aonde o profeta Jeremias, profetizando, o profeta Jeremias diz que é o Senhor que está fazendo aquilo, é o Senhor quem está permitindo, ou seja, Nabucodonosor não teria jamais entrado e tocado em Israel, jamais teria entrado em Jerusalém, jamais teria destruído o templo, levado os
da casa do tesouro, da casa do Senhor para a Babilônia, jamais Nabucodonosor teria conseguido levar cativo o povo se não fosse uma permissão de Deus. Porque o povo era de Deus, a nação era de Deus, e Deus se utiliza então da vida de Nabucodonosor através do Império Babilônico para trazer uma correção ao seu povo. É Deus no comando de tudo. E quando Nabucodonosor olha para aquele império e olha para tudo aquilo, Nabucodonosor ele já tinha tido provas, queridos, provas da grandeza de Deus e da bondade de Deus. Nabucodonosor já tinha visto muitos milagres acontecendo ali dentro do território dele, ele já tinha presenciado muita coisa e visto a mão do Senhor defendendo os servos, defendendo, como se diz, a gente chama de Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Misael, e agora me foge agora o nome dos 3 jovens. Mas ele já tinha visto o Senhor Deus os defendendo, ele já tinha visto o Senhor Deus defendendo os seus filhos ali dentro do contexto da Babilônia. E agora ele, um ato bem soberbo, um ato bem presunçoso, ele vai atribuir tudo aquilo a ele. E a gente sabe que ele tem um final muito drástico. A gente sabe que o Senhor Deus tira dele o entendimento, e o Senhor Deus permite com que ele vá conviver junto com os animais durante um longo período. Ali ele fica, e depois você encontra ele mesmo declarando, né, que lhe saiu o entendimento e que ele foi comer, né, entre os animais, viver entre os animais. E depois ele dá honra e glória ao único Deus poderoso e verdadeiro. Queridos, e hoje nós estamos trabalhando sobre isso, sobre presunção. A pessoa presunçosa, ela é cheia de vaidade, e ela é cheia de soberba. A pessoa presunçosa é aquela pessoa, querido, que ela quer todo o poder, toda a vitória, todo o sucesso, toda a vanglória, tudo tem que vir nele e passar por ele. Tudo é por causa dele, que é onde nós encontramos aqui o querido irmão, né, Nabucodonosor, com esse momento de desequilíbrio total, ele vai achar que tudo que aconteceu foi por causa dele. Então aqui nós vemos soberba, aqui nós vemos presunção, aqui nós vemos vaidade, aqui nós vemos o narcisismo, né? O narcisismo é aquele que ele acha que ele é o melhor, ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o mais interessante, tudo é ele. Então, nós vemos aqui tudo isso dentro da característica de Nabucodonosor, dentro da característica de uma pessoa vaidosa. E tudo isso, querido, por quê? Por causa do desequilíbrio. Então, nós estamos com um tema falando que nós estamos buscando o equilíbrio. E esse equilíbrio estamos buscando por intermédio da palavra. E agora nós estamos falando das características, segundo o pastor Israel Alves, né, que é da Assembleia de Deus, também de Bahia, Salvador. Segundo ele, o que o desequilíbrio pode provocar na vida de uma pessoa, ou até mesmo no ministério de alguém. O que o desequilíbrio pode provocar? Já falamos sobre manipulação, e hoje nós estamos falando que o desequilíbrio também pode provocar a presunção. A pessoa desequilibrada é uma pessoa que pode ser presunçoso por causa de não ter o equilíbrio. Então é uma pessoa, como eu já disse, que acha que tudo é por causa dele. Nós estamos agora citando Nabucodonosor, que teve esse desequilíbrio terrível na vida dele. Então ele acha que tudo é por causa dele, ele é cheio de vaidade, né? Uma vaidade enorme, né? Diremos aqui, uma vaidade exacerbada, né? Ele tem uma visão positiva dele mesmo, ele se acha, né? No caso aqui de Nabucodonosor. E aí o pastor Israel Padilha, ele escreve exatamente com essas palavras que eu estou dizendo, e ele diz assim: presunção é vaidade. Presunção é vaidade, uma vaidade exagerada, aonde está encontrado nesse personagem Nabucodonosor, conforme foi feita a leitura, ele se achava grande, né? E ele diz, né, no Daniel capítulo 4, verso 30, não é a grande Babilônia, né, construída com a força do meu poder. Olha que ignorância, querido. Cadê Deus aqui na vida dele? Aonde que está Deus aqui?
Ele, como eu já disse, ele já tinha presenciado os milagres da parte de Deus ali dentro do território da Babilônia, mas ele atribui tudo a ele. Eu construí com a força do meu poder, com os meus esforços, né? E quantas pessoas que a gente não encontra assim? Ele tira Deus de cena e ele coloca, isso é uma pessoa desequilibrada. Ele esquece que para ele chegar em algum lugar, além de ter Deus, ainda existe pessoas, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, querido. Ninguém chega, eu vou repetir, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente não é nada sem o outro, a gente não é nada sem o próximo. Nós precisamos um dos outros. Eu gosto muito de um pastor e ele dá a definição até mesmo do conhecimento de pregadores que pregam. E ele fala assim, nenhuma sabedoria é minha por causa que eu consegui sozinho, de maneira nenhuma. Ou eu aprendi lendo um livro, e esse livro foi alguém que escreveu, ou eu aprendi com o meu professor, ou eu aprendi com Deus. Alguém fala, mas eu aprendeu sozinho também, aprendeu com Deus, aprendeu com o Espírito Santo. Então ninguém é nada sozinho, eu não sou nada sozinho, eu não chego em lugar nenhum sozinho, eu preciso de alguém. Eu preciso de outra pessoa. No meu caso, eu preciso de muita gente. Muita gente. Por exemplo, eu estou aqui fazendo o programa Semear. E eu posso dizer assim, o programa Semear é um sucesso. Mas por que é um sucesso? Por causa de você. Você está entendendo? É um sucesso por causa de você. Porque eu não faço o programa Semear sozinho. Vamos usar realmente isso aqui, algo do nosso convívio. Para mim chegar aqui e fazer o programa Semear, eu preciso do nosso diretor. Nosso diretor precisa vir aqui e deixar tudo aqui. Eu preciso da benção do nosso pastor, preciso da benção dele, eu preciso da Zenilda para me ajudar, para ficar legal, para ficar dinâmico. Com quem que eu vou rir e dar risada se eu estiver sozinha? Com quem? Que eu vou ficar aqui rindo e sozinha, vai ficar louca, né? Daí já não vai ser um programa divertido, vai ser um programa de loucura. Com quem que eu vou interagir se não tiver alguém aqui junto comigo? Vocês estão entendendo? Queridos, e se vocês não ouvirem, a pressão vai ser algo terrível. Com quem que nós vamos falar se você não ouvir a programação? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender a lógica e o raciocínio? Ninguém é nada sozinho. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. O aluno precisa do professor, o professor precisa do aluno, o pastor precisa dos membros, o membro precisa do pastor. Vocês conseguem compreender? Então ninguém é nada sem o outro. Nós precisamos do outro. Isso é uma ignorância muito grande. O que é o marido sem a esposa? O que é a esposa sem o marido? O que é a família se não tiver os filhos? Porque você sabe que só passa a ser família quando tem filho. Sabia disso? Desde então, se não tiver filho, é somente um casal. É somente uma pareja, né? Como diz os castelhanos, uma parreira apenas. Agora eu já não sei falar, só foi de primeira, da emoção. É somente duas pessoas ali, mas para ter família, para ser família, precisa ter um filho, senão não é família. Olha aí, querido. E o que é o filho sem os pais? Vocês estão vendo a dependência? O como dependemos um do outro. Quem tem o seu comércio precisa dos seus clientes. Os clientes precisam do comércio. Vocês estão vendo? Até o governo precisa, o governo governaria a nação se não tivéssemos aqui de maneira nenhuma. Um depende do outro, um precisa do outro, e pessoas desequilibradas, pessoas ignorantes, bate no peito e diz, eu não preciso de você. Pessoas ignorantes, desequilibradas, bate no peito e diz, eu não preciso de você. Fala para a esposa, eu não preciso de você. Uma esposa fala para o marido, eu não preciso de você, eu não preciso de vocês. O funcionário fala para o patrão, eu não preciso disso. Ou o patrão fala para o funcionário, eu não preciso de você. Gente, são pessoas desequilibradas, totalmente desequilibradas. Desequilibrada, que agem como louco, que agem como tolo, que agem como insensato, porque nós precisamos um dos outros. Nabucodonosor, na sua presunção, bate no peito, na sua ignorância, e vai dizer, não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder? Ignorante. Porque toda pessoa soberba, presunçosa, pessoas tomada por esse desequilíbrio em sua personalidade, ele acha que está fazendo bonito e ele está se passando como um tolo.
E o Senhor Deus vai colocar ele no lugar dele, lá junto com os animais. Deus vai pegar ele, gente, porque isso é uma profundidade muito grande. Fico mentalizando aqui a mente de Deus olhando para ele, andando pelo palácio, batendo no peito. Não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder. Que fosse o quê? Que fosse a coisa nenhuma. Querido, o que é o homem? O que é o homem? O que é que somos? Mentalidade do que é o homem? Você tem mentalidade do que é que somos? O seu dinheiro, querido, não é nada diante da grandeza de Deus. Sua profissão, seu diploma não é nada diante da grandeza de Deus. Na realidade, querido, essa situação que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, algumas nações já estão saindo, né, dessa epidemia do vírus. Outros, como nós, alguns dizem que nós ainda estamos começando, né, que ainda não chegamos no pico do vírus ainda, no auge do vírus ainda. A nossa cidade, Carapó, já foi, né, constatado que já há 2 casos aqui de pessoas que vieram de fora. Tá, mas queridos, vocês estão percebendo quão nada somos? Quão nada somos? Um vírus invisível que nenhum dinheiro pode evitar. Pessoas ricas estão morrendo. Um vírus invisível que até agora não se descobriu ainda a vacina, né? Está se trabalhando em busca disso, mas você viu como nada somos. Algo invisível, um vírus invisível que consegue parar o mundo, que consegue parar as nações. E ainda tem alguém que diz: eu sou, eu faço, eu posso. Quando nós vamos acordar para a realidade e vermos quem é o homem? O salmista Davi ousa a dizer o que é o homem. É uma erva comparado a uma erva que cresce e logo murcha, e com o vento logo é espalhada. Assim somos nós, nascemos, crescemos, vivemos, mas logo vem a morte e nos leva, e só fica história. Alguns deixam, né, legados extraordinários, dignos de ser imitado. Outros, ninguém nem se lembra mais que existe. Cadê o homem? Queridos, nós só somos alguma coisa se reconhecermos que Deus é tudo. Nós só somos alguma coisa quando passarmos a reconhecer que Deus é tudo e que nós dependemos de Deus. E com certeza dependemos uns dos outros. O programa Semear nessa manhã vem nos confrontando. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E eu queria que você encarasse a tua realidade. Eu queria que nesse momento você, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, olhasse para dentro de você e perguntasse: Deus, o que sou eu sem ti? Com Deus, nós sabemos que temos uma eternidade para vivermos ao lado dele, mas sem Deus, o que somos? O que somos, querido? Olhe para dentro de você, e se você se acha o melhor, o mais bonito, se você se acha o mais poderoso, se você acha que tudo está em você e gira em torno de você, queridos, chegou a hora de você olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa sim. Você precisa, não tem como você viver em um mundo sozinho. Não tem como você viver no mundo sem ninguém. Você precisa dessa família, você precisa dessa comunidade, você precisa dessa igreja, você precisa de todos que estão em sua volta. Você não consegue viver e chegar a lugar nenhum sozinho. Você não consegue. Você depende de Deus e depende das pessoas que estão ao seu lado. Nós dependemos uns dos outros, dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Senhor Deus, eu coloco, Paizinho do céu, as nossas vidas diante do teu altar. Eu coloco, Senhor Deus, a vida de cada ouvinte diante do teu altar agora. Damos liberdade para que o Senhor nos confronte. Damos liberdade para que a tua palavra venha esmiuçar o nosso ser. Damos liberdade, Senhor, para que a tua palavra nos lave. Damos liberdade para que todo orgulho seja quebrado pelo poder da tua palavra.
pois queremos viver o que o Senhor tem para nós. E para isso é necessário vivermos de tal maneira, Senhor, intensamente a tua palavra, aceitarmos o confronto e percebermos, ó Deus Todo-Poderoso, que somos pessoas desequilibradas, mas que a partir de estamos procurando o equilíbrio por meio da sua palavra. E Naamã voltou a Eliseu e disse: